Deixa eu te contar um caso real de um cliente que me procurou agora recente e a gente acabou alocando a carteira dele. Então esse cliente ele veio com a definição de querer diversificar o patrimônio, então ele acaba ali acompanhando alguns seguidores na internet e acaba se deparando com guerra, Estreito de Hormuz, poxa, tem muita oportunidade, será que eu compro Petrobras? Será que eu coloco numa estrutura ou num crédito privado? Bruno, poxa, veja o que faz sentido ali a gente alocar. E o primeiro ponto que eu falei a gente vai falar sobre o seu planejamento. Quanto entra, o quanto sai, quais são os seus objetivos e a parte essencial, quanto você vai me pagar. E ele veio, obviamente, com uma notícia e falou, Bruno, mas eu nem sabia que eu pagava o assessor, faz tempo que eu tenho um assessor, e ele sempre me dizia que a remuneração via da plataforma XP e que não era para me se preocupar com isso. E foi um ponto que a gente começou a entender que o investimento, enquanto ele não for claro, e você não entender o que entra no seu bolso e o que sai, ele fica bagunçado. Então ele falava muito do Open Finance, que o assessor dele pedia para ele ligar o Open Finance, olha, liga o Open Finance, e quando ele ligou, o assessor ficava falando, olha, traz o recurso para cá, traz o recurso para cá, traz o recurso para cá. E quando a gente começou a conversar, eu tenho essa linha de raciocínio de entender o momento do cliente e, obviamente, eu sou um assessor. Então, eu preciso ser, obviamente, o seu braço direito, mas não dominar o seu corpo. Então, eu preciso entender o que você também quer fazer. E quando a gente fala sobre planejamento e visualizar os custos, eu mostrei para ele que eu trabalho no modelo Fee-Based, que nesse modelo fica transparente que, obviamente, ele precisa pagar a plataforma da XP que ele está operando, ele precisa pagar os ativos que ele está comprando ali naquela plataforma, os fundos que ele está investindo, ele precisa pagar come cotas, taxa de administração. E eu mostrei para ele que quando você aloca no modelo de commission, você tem o conflito de interesse, tá? Ambos os modelos de comissões eu tento realizar isso o mais transparente possível, tá? Então no modelo FII, que tem uma taxa anual de 1%, e obviamente se 1% é diluído mês, e é 1% sobre a sua rentabilidade ali, né, ou sobre o que você tem no capital, e eu sempre falo isso para o cliente, olha, quanto mais você cresce, obviamente é o meu intuito crescer a sua carteira. Eu vendo simplicidade na sua carteira. O que é simplicidade? Não é estrutura complexa, eu vejo um momento de vida, eu entendo qual caminho que você quer seguir. Ponto essencial, tá? Aquele custo de 1% ano, que ele vai ser diluído durante 12 meses, que você acompanha e tem um fundo específico para isso que vai debitar na sua conta, e obviamente essa carteira ela precisa gerar uma remuneração. Eu falo que a remuneração básica da sua carteira é a taxa Selic. Por quê? A gente não precisa muito se expor a mercado, não existe uma rentabilidade maior que você precisa se expor, a não ser pelo tempo. Então é aproveitar o próximo carro, um planejamento, seu plano de saúde, se existe algo nas mesmas condições com valor mais acessível, se o seu seguro em vida, ele faz jus a qual pagamento que faz necessário para você conseguir manter, tá? As estruturas que você está buscando, como previdência, tributos, o que a gente consegue melhorar até com tesouro direto, tá? Que é um baita de um ativo, a gente pode aproveitar isso com ETFs, fundos, dependendo quais sejam eles, tá? Então é esse alinhamento. E ele falou, Bruno, e sobre o Open Finance, que tem aquele recurso no meu outro banco, você acha justo trazer? Obviamente eu entendo o momento dele, para mim seria ótimo, quanto mais ele traz e deixa num único bolsão, visualizar e conseguir ajustar quais são os ativos que ele está buscando, é ótimo para um cenário de uma unificação de carteira. Mas e para ele? O que ele se sente mais confortável? E no planejamento financeiro total, quando eu monto, eu não vejo qual banco ele está alocado, eu vejo uma única quantidade única. Então, se ele está com 30 mil lá, 20 mil aqui, 90 mil aqui e 70 mil aqui, eu vou trabalhar num único planejamento financeiro. Para mim, a gente tem um montante total. Desse montante total, com o tempo,
E o cliente se sentindo satisfeito, ele vai trazer de forma automática quando você faz um bom trabalho, tá? E isso não é mostrar para o cliente, mas é mostrar que o tempo também trabalha do lado do assessor. Então é entender esse momento. Obviamente eu falo que o cliente, ele sempre vai estar no controle da carteira dele, e a gente, como mão direita, sendo o assessor, precisa ser transparente e visualizar qual é o melhor momento para o cliente tomar as melhores ações. Então, se você entendeu, curtiu mais um pouco ali sobre o momento de carteira, comenta, compartilha ali com seus amigos. E o intuito ali é ter uma carteira mais simplificada e que atenda um crescimento potencial ao longo do tempo ali do seu crescimento de carteira.